eu vi uma postagem e aquilo me incomodou demais. Em geral, eu não faço isso, né? Eu não acho legal, mas tem hora que a gente tem que sair da caixa também, né? A gente tem que se expressar, tem que esclarecer muitas coisas para as pessoas, principalmente pessoas que fazem comentários daquilo que elas desconhecem, daquilo que elas não conhecem, daquilo que elas não vivem, que elas apenas acham. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu vi uma postagem, né, como vocês, né, a maioria me conhece, talvez esse vídeo alcance pessoas que não me conheçam, e para essas pessoas eu vou dizer aqui, eu sou filha de pastor, né, um pastor falecido há 12 anos, um pastor que honrou o seu ministério, um pastor que até hoje as pessoas lembram com carinho de tudo que ele fez, né, dentro do seu chamado do ministério. Ajudou inúmeras pessoas. E eu sou filha desse pastor. É uma honra para mim ter crescido com esse pastor. Um homem normal, comum, errava sim, mas as coisas que ele fez de bem foram muito maiores, superou assim, gritadamente, tudo que ele fez durante a sua vida dedicada ao ministério. E o meu pai, ele, assim como muitos hoje, ele, em algum momento da vida, ele entendeu que ele tinha que ser dedicado à obra do Senhor e assim ele o fez. Ele largou o trabalho secular dele e passou a se dedicar à obra do Senhor, com viagens missionárias, com atendimento pastoral, era dedicado à igreja. E meu pai nem sempre recebeu o salário, aliás, quase nunca, a verdade é essa. Ele vivia assim como Paulo viveu, né? Paulo fazia a obra do Senhor e as pessoas se comoviam com a situação e a dedicação de Paulo e doavam assistência para ele naquele momento, naquela cidade que ele estava, e assim acontecia em várias cidades que ele estava, e ele conseguiu seu sustento ali naquele lugar onde ele estava, né? Conseguia fazer aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele, e com meu pai foi assim. E a minha família viveu assim, né? Então eu estou falando de conhecimento de causa. Ah, Fernanda, mas espera aí, por que você está falando tudo isso? Por que você está fazendo esse vídeo? Estou fazendo esse vídeo porque ainda hoje, em 2021, com as coisas tão esclarecidas como elas são, né? Com as pessoas podendo ter acesso à informação como elas podem, não fazem porque não querem, mas podem. A informação está aí. E ainda vi postagem falando de pastor ladrão que recebe salário, esse tipo de coisa que a gente que é cristão tá cansado já de ver, né? Tá, como diz aí fora, encheu o saco já, tá, querido? Tá chato. Então eu resolvi me manifestar por isso, né? Por honrar o meu pai, por saber que existem muitos pastores que sim, fazem sim, por amor à obra, por amor às pessoas, são dedicados à igreja, e claro que tem que ter um salário, meu querido, você come, ele também come, né? Você precisa de um abrigo, ele também precisa, né? E se a pessoa está lá dedicada à igreja, ou seja, fazendo a obra do Senhor e atendendo a população daquela comunidade, nada mais justo e correto de ser digno de seu salário. Não estou dizendo aqui que não tenha aqueles que abusam da fé alheia. Tem, não estou sendo hipócrita, tem. Mas aí colocar todo mundo numa sacola, é isso que me incomoda, né? Porque não pode ser, não é verdade, e custo a entender, em plena era de informação, de tecnologia que vivemos, que ainda existam pessoas que ainda consigam colocar um grupo numa sacola só, seja de qualquer situação, né? Não é. As pessoas que têm enriquecimento ilícito são minoria. São minoria. E elas existem em todas as religiões. Mas o que eu quero me atentar aqui são para as pessoas sérias, né? O apóstolo Paulo fala muito isso, Jesus fala isso, né? Então essa pessoa deveria conhecer mais a palavra, entender mais sobre o cristianismo, sobre o evangelho, antes de colocar um post, antes de manifestar uma opinião sem conhecimento de causa alguma, porque existem, a maioria são pessoas fiéis ao Senhor, que estão recebendo ali direitinho o seu salário, não para ficarem ricos, mas
para poderem estar na igreja em tempo integral. Se não houver esse salário, a pessoa não tem como estar em tempo integral. Como eu disse, por conhecimento de causa, por ter vivido com um pastor, meu pai, que não tinha salário, ele vivia de ofertas e de caridade. Eu não tenho vergonha de falar isso. Passei fome, sim. Passamos dificuldade, sim. E graças a Deus estamos aqui porque o Senhor nos sustentou. E cada pessoa que nos doou roupas, comidas. Teve uma época que a minha casa foi reformada por uma irmã que foi nos visitar. Meu pai tinha ajudado ela numa questão que ela precisava espiritualmente, orando, ajudando, conversando, falando com ela por telefone, assim, era direto. E essa pessoa em algum momento foi na minha casa e ela se sensibilizou e praticamente reformou a minha casa na época, né? Eu devia ter uns 15 anos, 14 anos. Então, um pastor vive sim do milagre, né, do dia a dia, de fé em fé, sim. Se você não vive isso, eu sinto muito por você não viver essa realidade espiritual, porque ela existe e ela é maravilhosa. Eu sinto muito por você que só sabe criticar e não vivenciar aquilo que nós cristãos vivenciamos, que é o milagre do Senhor, que é a ajuda, aquele socorro que quando você não sabe mais o que fazer, não sabe mais para quem pedir, não sabe mais a quem recorrer, aí você recorre ao Deus dos deuses e Ele envia o socorro para você. Eu tenho 42 anos e até hoje eu não vivi uma coisa diferente. Quando eu precisei, Deus me socorreu. Quando eu precisei, quando a minha família precisou, eu vejo parentes, pessoas de fé que se deparam na mesma situação. Pastor é quase um psicólogo, só não tem formação de psicólogo. Alguns têm, né? E graças a Deus por isso, né? Que aí junta uma coisa na outra e fica uma maravilha, né? Então é isso, queridos. Eu queria deixar muito claro aqui para você que toma essa posição de colocar todo mundo numa sacolinha só. Para com isso, já deu. 2021, né? A gente tem informação suficiente para não agir dessa forma tão arbitrária. É feio. Tem muita gente de bem, tem muita gente lutando, se esforçando, né? Tentando trazer o sustento para a família. E aí vem você e coloca todo mundo numa sacola. É perigoso demais. Perigoso demais. Tem muita gente boa, honesta, fazendo um trabalho lindo, sabe, de vocação mesmo. E eu tô falando isso por ser evangélica. Isso se engloba em todas as religiões. Existem pessoas assim que fazem trabalho maravilhosos, um trabalho que você provavelmente não faz, uma ajuda que muito provavelmente você não tem coragem de fazer, uma ajuda que você não tem a hombridade de abrir a sua geladeira, o seu armário, se quer doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz para alguém. E aí é fácil pegar um post e colocar lá e colocar todo mundo numa sacolinha só. Existem muitos pastores que eles são bem de vida financeiramente? Tem. Mas, querido, vai lá investigar. O cara é empresário, é claramente empresário, né? A gente que é do meio gospel, que acompanha, a gente sabe as empresas que tem, as coisas que fazem, sabe? Eu não consigo entender. Então, assim, eu fiquei dias com isso me remoendo. Não queria usar esse espaço para fazer isso, mas algo me moveu e eu creio que foi Deus. Vamos parar com isso. Chega. A gente está vivendo uma pandemia. As pessoas estão, assim, você não tem noção, essa pessoa que colocou isso não tem noção de como os pastores estão sendo procurados nesse tempo de pandemia. Como os dirigentes de rebanho, seja ele qual for, de que denominação for, estão sendo solicitados para ajudar, para uma oração, para uma conversa, e você fazendo isso. É que esse tipo de pessoa, quando precisa de alguma coisa, que recorre a quem? A Deus. Vamos pensar nos nossos atos, que eles sejam atos de hombridade, sabe? Que eles sejam atos que os nossos filhos, os nossos netos, daqui a alguns anos, quando olhar as nossas redes sociais, vão olhar e falar assim: poxa, olha como que bacana que meu avô era, que legal que a minha mãe era, olha as coisas que ela postava, do jeitinho dela ela tentava fazer as pessoas entenderem que há uma coisa maior. Vamos parar de ser egoísta, gente. Vamos parar de pensar só na gente.
Vamos parar de pensar em uma pessoa e colocar essa única pessoa como se ela fosse representante de toda uma classe. Para, deu, basta. Era isso que eu queria deixar para vocês. Sou filha de pastor, tenho chamado pastoral. E meu pai nunca enriqueceu. Eu não recebi herança nenhuma. Financeiramente, eu estou dizendo. Porque espiritualmente, moralmente, meu Deus do céu, eu sou a pessoa mais rica do mundo. Porque o que o meu pai deixou de ensinamento para mim, para minha irmã, para minha mãe. Até hoje minha mãe fala coisas para nós. E a gente, humildemente, ouve. Porque sabemos que são pessoas e que foram pessoas dirigidas por Deus. Tanto milagre, que eu vi. Não foi que me contaram, não. Eu vi. Eu vi. Então vamos parar com isso. Amém? Que você fique com Deus e que possamos, através desse vídeo, de coisas que acontecem desse tipo, não ficar com raiva. Mas isso mostra que nós, igreja, temos que ir mais além. A gente tem que ir mais fundo, entender melhor a palavra para a gente poder não debater da forma ruim, mas que a gente possa esclarecer as coisas para essas pessoas que não entendem, né, que querem falar de algo que elas não têm vivência. Amém? Eu conto com vocês, esse foi um desabafo meu, porque eu já não aguentava mais ouvir esse tipo de coisa. Fiquem com Deus e que possamos ser melhores a cada dia, e que possamos, em meio a tudo isso, a gente ser luz para os nossos irmãos, para aqueles que de alguma forma se espelham em nós. Vamos usar os nossos espaços com sabedoria. Amém? Fiquem com Deus. Obrigada.